Fala pessoal, beleza? Tranquilão? Bom, nós vamos fazer nossa última aula aqui de drenagem. A minha área, né, de atuação é foco em drenagem, né? Mas eu atuo em projetos de infraestrutura, em projetos de usinas fotovoltaicas gigantescas, né? Tem usina de 7 quilômetros de extensão, para vocês terem ideia. E aqui é uma drenagem mais simples, né? Uma drenagem de áreas bem menores. Mas isso não significa que o prejuízo não seja grande, não, né? Então, às vezes, você vai projetar aí um sistema de cobertura, um sistema de drenagem de uma edificação de alto padrão, por exemplo. E se falhar a drenagem, né? Coisa que não é difícil acontecer, porque a gente está trabalhando, quando a gente fala em hidrologia, drenagem, o estudo da chuva, a gente tem trabalhado com valores estatísticos de probabilidade de risco, e cada vez mais a gente tem visto que esse risco que a gente projeta uma vez a cada 50 anos parece ser mais comum do que a gente imagina. Né? Eu tenho até uma crítica em relação a esses métodos que a gente ainda utiliza, né, na hidrologia. Bom, então imagina que essa drenagem falhe e você molha um piano de cauda, uma obra de arte dessa edificação. Consegue imaginar o tamanho do prejuízo financeiro, né? Agora imagina uma casa mais simples, sem esse requinte todo, e você deixa gotejando a noite inteira, numa noite fria, em cima do berço de um bebê. E os pais conseguem ver e reparam isso somente depois de, às vezes, de uma hora, por exemplo, né? O bebê pode estar dormindo pesado, desconfortável ele vai chorar, né? Mas pode ser que ele não chore, né? E isso pode até levar a vida aí de uma pessoa. Então, pessoal, quando a gente fala, independentemente da obra ser de alto porte, de alto padrão ou de baixo padrão, envolve uma responsabilidade social nossa em relação a isso, que seja o conforto, né, do lar. Então, tome muito cuidado com projetos de drenagem, tá? Sempre pense em redundância. Então, se dá para descer um tubo, desce dois. Nunca deixe somente o tubo que você projetou, tá? Sempre tenha redundância. Tenha redundância de transbordamento. Então, se dois entalarem, estiverem próximos, entupirem, você tem um extravasor, você tem um ladrão. E deixem esses dimensionamentos. Eu sou um engenheiro bem cagão para isso, sabe? Eu trabalho com uma margem boa para não ter dor de cabeça quando se fala em residência aí, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela. Imagine que vocês tenham aqui uma cobertura, tá? Eu não vou entrar em detalhes de projeto, porque é a mesma coisa que esgoto ali que a gente viu, os 3D, eu acho que isso a gente já discutiu bastante no interferência, integração estrutural, arquitetônico, hidráulico, enfim, eu vou focar aqui no cálculo, que o cálculo é um pouquinho mais puxado, tá? Então, nós temos uma cobertura, nós temos uma cara aqui representada por essa seta tracejada inclinada, que chama-se calha, né? E nós temos conduto vertical. Então, nós temos uma área de contribuição para essa calha. Se for aquele coxo central, que o pessoal fala, né? Aquela calha central onde dois telhados alimentam, a área de contribuição é a soma das duas áreas. Você tem que analisar como que a gota vai se comportar no telhado. Então, a gota caiu no telhado e vai para aquele ralinho. Então, isso é a área de contribuição. Você tem que pensar na área de contribuição. Então, imaginem aqui que a gente tenha no exemplo, eu acho que é mais fácil explicar num exemplo, né? 40 metros quadrados de cobertura impermeabilizada, tá? Se é cobertura impermeabilizada, o coeficiente de escoamento superficial é 1. Ou seja, 1 é 100%, né? 100% da água que precipita, né? Da chuva que cai, da água que precipita nesse telhado, vai para a fossa, vai para o ralo, né? Então, vai para o fim que você está estudando, né? Quando que não é 100%? Quando você tem infiltração. Aí pode ser 0,8, 0,7. Um loteamento, de forma geral, está 0,75, 0,8. Áreas verdes, 0,2. Parque solar 0,3 a 0,4, né? Dependendo do tipo de solo. Esse coeficiente de escoamento superficial, pessoal, é importante. Ah, se eu tenho uma edificação aqui que eu estou projetando e o telhado é verde, é jardim, né? Então eu tenho infiltração. Pessoal, não é a mesma coisa que filtrar no chão. Ele vai infiltrar e vai saturar rápido. Pode adotar impermeável. Não reduz o seu projeto. Ah, mas ele tem a infiltração do jardim ali e tá. E embaixo vai ter um dreno que vai para o mesmo lugar.
Então ele só vai retardar a água, ele vai demorar mais para a água chegar lá embaixo. Mas, meu, considera, se tiver saturado esse solo, você tá lascado. É uma camada muito fina de solo. Considera impermeável, tá? Sugestão minha. Então vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, um telhado, uma calha, um tubo vertical, um conduto vertical, ok? Bom, primeira coisa, qual é a chuva de projeto? Você projeta para quantos milímetros por hora? Né? A gente tem duas medidas na hidrologia que é muito comum a gente escutar em noticiários: milímetros e milímetro por hora. Tá? Essas duas coisas são parecidas, mas são diferentes. Então, lâmina d'água é milímetro. Se eu pegar um copo durante uma chuva, colocar lá e ver o quanto que encheu na chuva, é milímetro, ok? Lâmina. O que a gente dimensiona aqui, a gente dimensiona dispositivos que vão trabalhar no problema de intensidade, que é milímetro hora, não no problema de lâmina. Lâmina eu dimensiono um reservatório de infiltração. Eu não me preocupo com intensidade, eu vou pensar em lâmina. Agora, numa calha, num conduto vertical, eu vou dimensionar para intensidade. O que é intensidade? Milímetros por hora. Ah, choveu 50 milímetros. Beleza, caiu quanto tempo esses 50 milímetros? Que é bastante chuva. Num dia é bastante chuva. Essa chuva diária de 50 milímetros caiu ao longo do dia inteiro. 24 horas. Então deu tipo 2 milímetros por hora. É nada. Uma chuvinha fraquinha, só que constante o dia inteiro. Não, esses 50 milímetros caiu em 10 minutos. Pô, 50 milímetros de chuva, de lâmina, cair em 10 minutos é um dilúvio, é 300 milímetros hora. Não existe isso, é muita chuva, tá? É uma intensidade muito alta. Para nossa região aqui no interior de São Paulo, estou em Bauru, 150 a 200 milímetros hora é uma intensidade que geralmente resulta aqui os nossos cálculos. 150 a 200 milímetros por hora. Pessoal, não significa que vai chover 150 milímetros no dia. É 150 milímetros hora numa chuva de 5 minutos, de 10 minutos, tá? Bom, a aula não é de hidrologia, não vou me estender muito nesse assunto. Mas como que a gente determina a equação? No estado de São Paulo, o DAE, que hoje não é mais DAE, é SP Águas, está mudando, né? E o pessoal do DAE foi para o DR de estradas, mas que não vai mais chamar de estradas, vai se chamar Departamento de Infraestrutura e não sei o quê. Bom, até então o DAE fez um manual com as equações de chuva atualizadas em 2019, um bom manual, no qual eu falo sempre para o pessoal considerar as equações de chuva do DAE no estado de São Paulo, tá? Estado de São Paulo, se você tiver na cidade que tem equação de chuva, se você não tem, você interpola, você acha cidades próximas e calcula pelas distâncias, por exemplo, a intensidade, tá? E se eu estiver fora do estado de São Paulo? Tem muitos estados aí que tem um banco de dados legal, que consegue fornecer isso. Vocês podem buscar isso no HidroWeb da ANA, Agência Nacional de Águas, ou no INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Aqui em Bauru nós temos o IPMET, que é uma instituição gigantesca, muito bacana de pesquisa aqui dentro da Unesp. Né? Infelizmente eles não disponibilizam todos os dados gratuitos, isso eu sou meio contra, mas tem bastante coisa ali gratuita, tá? É, Ou na defesa civil você vai conversar, né? Se for um lugar que você não conhece mesmo. Ou trabalhar com 150 a 200 milímetros hora, mas cuidado, tá? Só se você não tiver muita informação que você vai trabalhar com esses valores. Se você tiver informação, trabalhe com o valor correto, tá? Outro software que eu gosto muito, que é do Grupo de Pesquisa de Recursos Hídricos da Universidade Federal de Viçosa, acho que é de Viçosa, agora fiquei na dúvida se é de Viçosa. Mas o GPRH, ele tem vários softwares bacanas, um deles é o Pluvio, que ele interpola, não use para o estado de São Paulo o Pluvio, porque ele está desatualizado, tá? Para outros estados, dependendo, está mais atual ou não, tá? Mas ele é uma boa referência. Quando você não tem nada de referência, o Pluvio é um software que eu considero válido. Já usei em projetos onde você está no meio do nada, que você não tem informação, né? Então, essa parte aqui é qual é a chuva de projeto. Você tem uma equação IDF, que é intensidade, duração e frequência, que tem essa característica aqui, ó, pessoal. In, que é intensidade, é K vezes T maiúsculo elevado a A, dividido por T minúsculo mais B elevado a C.
A equação do DAE tem uma outra característica, é assustadora, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ln do ln de não sei o que. Então ela é bem extensa, tá? Mas são só equações, pessoal, não precisa nem ter medo não, tá? Essa equação aqui, ó, vamos destrinchar ela. O fator K, A, às vezes o pessoal escreve isso aqui em ABCD também. Eu gosto mais desse formato, que é o que está lá no Pluvio. K, A, B e C, K, A, B, C, são dados da região. Se eu estou em Bauru vai ser uma coisa, se eu estou em Campo Grande é outra coisa, vai ser dados, vão ser parâmetros da região. No software Pluvio, ele literalmente, você dá o nome da cidade e ele te fornece o KABC, tá? O T minúsculo é o tempo de concentração da bacia, ou é o tempo de duração da chuva, tá? No método racional é a mesma coisa. Então, é uma intensidade, ela está relacionada a uma probabilidade de ocorrência e também está relacionada ao tamanho da bacia. É o tempo que a gota mais distante demora para chegar na foz, tá? Aí tem um probleminha, pessoal. Se você considerar um telhado, demora alguns segundos para a água chegar na foz, né? Então, o tempo de concentração seria alguns segundos, ou 1 minuto, 2 minutos. Mas a própria norma fala em 5 minutos, tá? Como um tempo mínimo de concentração. Dependendo de 5 minutos também não é preciso, não. Porque a equação de chuva do DAE, por exemplo, ele indica que aquelas equações são precisas no modelo matemático que foi trabalhado para tempos superiores a 10 minutos. Tá? Ah, mas se eu adotar 5 minutos e a equação foi feita para mais que 10, provavelmente você vai estar numa situação segura. Você vai estar num superdimensionamento. Então tá a favor da segurança. Tá? Mas o tempo menor que 5 minutos vai dar um valor muito alto de intensidade que é irreal, não é a realidade, tá? Então esse Tzinho minúsculo, Tzinho, é 5 minutos, ok? E esse T maiúsculo, eu não vou falar o aumentativo de T, mas esse T maiúsculo é o período de retorno, qual é a expectativa que eu quero que atender, qual é a vida útil do empreendimento, tá? Então, por exemplo, galerias de água pluvial aqui em Bauru dimensionam para 10 anos de período de retorno. Bueiros, que é aquela tubulação que passa debaixo de uma estrada, dimensiona-se para 50, 100 anos. 100, se bueiros depende, do bueiro canal depende da geometria, mas é 100 anos, por exemplo. Barragens, 1000 anos, com verificação para 10.000 anos, dependendo da barragem, né? E aqui na nossa praia, né, de instalação predial hidráulica, a norma fala o seguinte: 1 ano para áreas pavimentadas onde se tolera empossamento. Então, o estacionamento, onde é permitido um empossamento, 1 ano, tá? 5 anos para coberturas e terraços. E 25 anos para coberturas ou áreas que não admitem empossamento. Por exemplo, você vai dimensionar um coxo central de telhado com platibanda. 25 anos para não ter dor de cabeça, tá, pessoal? Usina fotovoltaica, vocês terem ideia, o DENIT, né, o DR, coloca aí que é 20, 25 anos um sistema de drenagem projetado. Né? Tirando galeria, bueiro, mas a sarjeta ali da estrada vai ser 20, 25 anos de período de recorrência. Onde, se tiver água, um carro aquaplana e pode causar acidente fatal. Ok? Então, 25 anos. Usina fotovoltaica, que é uma canaleta no meio do mato, que ninguém passa lá porque é área restrita, né, só para manutenção, e vai passar em baixa velocidade, em um local que nem é pavimentado, que se a canaleta transbordar, ela ela vai molhar o molhado, vai ter problema de erosão, depende do que você projetou. Não garante que vai ter problema de erosão, talvez não tenha. Eles estão pedindo 100 anos, pessoal. É muita coisa. A usina é projeto para 30, 40 anos. Estão pedindo 100 anos, sabe? Tem que tomar cuidado. Como nós não temos norma de drenagem no país, o pessoal dá uma exagerada para ambos os lados, tanto para o lado superestimado quanto para o lado subestimado. Isso é assunto para outro vídeo, né? Não vou me estender muito. Você falou que não tem norma, mas você falou de uma norma agora? Não, pessoal, tem norma para instalação predial de drenagem. Mas drenagem
urbana não tem, drenagem rural não tem norma, né? Tem manuais, mas norma não. Tem diretrizes municipais, mas norma não, tá? Para instalação predial, sim. Então nós temos aí sim, 1 a 5 e 25 anos. Então, se eu tenho a localização, eu tenho KABC. Se eu tenho o tipo de drenagem que eu estou projetando, o empreendimento, eu tenho T maiúsculo como período de recorrência. E o T minúsculo é 5 minutos. Dificilmente numa instalação predial vai dar mais que 5 minutos, tá, pessoal? Só se tiver uma. Mas já é macro drenagem, não, desculpa. Se for uma área muito grande, já é drenagem, mais de infraestrutura, não seria isso aqui, não, tá? É... Professor, se eu falo assim que é uma vez a cada 5 anos, essa chuva ela vai cair de 5 em 5 anos? Não. Eu já cansei de ver a chuva de projeto acontecer enquanto eu estava projetando a situação. Já aconteceu umas 3 vezes, na verdade. A gente estava projetando e no momento em que a gente estava aqui no escritório caiu uma chuva que era o horizonte de 50 anos, de 60 anos, 200 anos, Arapongas, Londrina, em 2016 teve um... Procurem aí, janeiro de 2016, Arapongas, vocês vão ver as erosões. Nós fizemos contenção de algumas erosões lá e projeto de adequação de drenagem. Uma das erosões cabe um prédio de 10 andares, para vocês terem ideia de tão grande que era no Clube Campestre, se eu não me engano. Isso foi uma chuva de período de recorrência, eu não lembro, mas tipo 300 anos, 200 anos, eu não lembro certinho lá. Mas muito maior do que o de projeto, né? E isso garante que só daqui 200 anos vai cair essa chuva? Não, pessoal, aí tá tendo um comportamento diferente por conta da urbanização acentuada e descontrolada das áreas rurais, das áreas primevas. Enfim, não vou entrar nesse detalhe que aí é o assunto para uma aula inteira. Mas tem que tomar muito cuidado aí com o que vocês estão adotando, ok? Bom, se eu conheço a equação da intensidade da chuva, porque eu joguei aqui, ó, e calculei milímetros hora, colocando em anos e colocando em minutos, eu posso calcular a vazão hidrológica, a vazão que essa chuva vai chegar aqui na foz, no ponto mais baixo. Método racional, tem outros métodos da hidrologia para áreas maiores, muito maiores, quilômetros quadrados, mas método racional vai até 2, 4 quilômetros quadrados, é muita coisa, tá, pessoal? Método racional é bem simples. Q igual a C vezes I vezes A. QCIA. Vazão é coeficiente de escoamento superficial vezes intensidade da chuva vezes a área. Ah, professor, conheço outra forma do método racional. É só ajuste de unidade, tá, pessoal? Então, tem tudo aqui escrito, ó, vazão, coeficiente de permeabilidade, de escoamento superficial, perdão, e intensidade da chuva, e a área de contribuição. Então, eu tenho C, tenho I, tenho A. Olha só que interessante, pessoal. Adotando aqui um I de 200 milímetros hora, posso jogar aqui na equação e achar qual que é a intensidade. Mas se eu não tenho, eu posso estimar entre 150 e 200. Vou pensar em 200 milímetros hora, uma bela de uma intensidade de chuva, tá? Bauru agora, estou em novembro de 2024. Em outubro de 2024, Bauru teve uma chuva de 180 milímetros hora. É uma chuva forte, causou vários estragos na cidade. Bom, vou fazer o cálculo aqui, ó. Q é C, coeficiente de escoamento superficial. Eu estou dizendo que ele é 1. Se eu estou dizendo que ele é 1, é porque ele escoa 100% do que ele precipita. Ele não infiltra nada. Telhado é isso aí mesmo. 0,2 metro por hora. O que é esse 0,2 metro por hora aqui, pessoal? É o 200 milímetros hora. O que é 200 milímetros? 200 milímetros não é 0,2 metro? Eu só estou ajustando unidade. 200 milímetros é 0,2 metro. Vezes 40 metros quadrados, que é a área de contribuição que eu olhei lá no meu projeto. Então, a área que contribui com essa calha é 40 metros quadrados. Então, se eu pegar... Vou colocar aqui verde. Se eu pegar 1 vezes 0,2 vezes 40, vai dar 8. Metro por hora vezes metro quadrado vai dar metro cúbico por hora. Então, eu estou falando que a vazão é de 8 mil litros, 8 metros cúbicos, 8 mil litros. Um metro cúbico é uma caixa d'água de 1.000 litros. 8 mil litros por hora. Pessoal, se a chuva demora 5 minutos, faz sentido eu falar em uma vazão por hora
Não faz sentido. Então tem que converter para algo mais palpável do que eu estou trabalhando. Não está errado o cálculo. É que não faz sentido falar em hora em uma chuva de 5 minutos. Então eu vou dividir por 3.600. Hora tem 3.600 segundos, não é isso? Uma hora tem 60 minutos, 60, cada minuto tem 60 segundos. 60 vezes 60 é 3.600. Então vamos lá. 8 metros cúbicos por hora. Se eu dividir por 3.600, eu tenho metro cúbico segundo. Então isso vai dar 0,022 metro cúbico segundo. 1 metro cúbico é 1.000 litros. Se você converter, você vai ter este valor aqui, ó. 2,2 litros por segundo. Então, uma chuva de 200 milímetros hora em 40 metros quadrados impermeabilizado dá 2,2 litros por hora. É uma garrafa PET de água por segundo. Não é pouco. Imagina você conseguir encher uma garrafa PET por segundo de água. Não é pouco. E é uma cobertura pequena, 40 metros quadrados. As casas aí tem 100, 80, 120 metros quadrados em cada pano, né, do telhado. Bom, ok, eu tenho a vazão hidrológica, eu sei a vazão que vai passar pela chuva, agora eu tenho que fazer o cálculo hidráulico. Lembra que na aula de esgoto, a aula passada, eu falei que tinha um cálculo hidráulico que usava Manning, a equação de Manning? É essa mesma equação, só que agora a gente vai achar a capacidade hidráulica e comparar com esse 2,2. Então vamos lá. O que é Manning, pessoal? Imagine que vocês têm uma seção aqui, como se fosse um rio, ok? Vocês têm uma seção transversal aqui, onde passa um rio. Esse rio tá com esse nível aqui, ó. Nesse nível aqui, ok? Essa região aqui, essa área, é a área molhada, é a área que passa água, a área molhada. Essa região aqui mais grossa, em vermelho, é a área que dá aderência, dá atrito, é perímetro molhado. Tudo bem? Então, seção transversal dá a sua área transversal, ela dá capacidade hidráulica, ela dá facilidade para transportar fluido. Então, a área molhada ela é boa para a quantidade para capacidade hidráulica. O perímetro é ruim porque ele faz uma aderência, ele faz um atrito, tá? Ah, por que que eu não uso a tampa aqui também como atrito? Porque é aberto em cima. Ah, não tem atrito do ar com a água? Tem. Por isso que tem ondas, né? No mar tem atrito sim de ar com água. E isso pode ser impactante pra caramba no projeto de drenagem, nós não consideramos. Ah, o pessoal faz aquela telha quase zerada de declividade, né? Aquelas telhas zip, e não calafeta o rufo na parte alta, né? Porque a água não volta. Aí bate o vento, a água volta, né? Aquela água, em vez de ir para cá, ela volta, porque é muito plano, com vento de... Imagina uma chuva de 200 milímetros hora, vai estar ventando ou não vai estar ventando? E qual a direção do vento? É todas. Então é muito importante, tá, pessoal, vocês trabalharem com folga, porque a gente não está considerando isso. Mas vamos lá. Isso aqui era molhada, perímetro molhado. A equação de Manning, muito boa, muito fantástica. Pessoal, minha vida profissional, eu devo muito a Manning aqui pela equação dele. É uma equação que pode estar aparecendo de outras formas, mas a sua resolução genérica é essa, tá? As outras formas é só aplicação a determinada geometria, tá? Se é retangular, circular, enfim. Então, eu tenho que a vazão hidráulica que vai passar nesse rio, por exemplo, é a raiz da declividade longitudinal. Cuidado com esse I, tá? Tem aquele I anterior que é da intensidade de chuva, que é para vazão hidrológica. Esse I é a declividade da minha canaleta, 0,5%. Esse I é a declividade desse rio. Quando eu olho ele, quanto que ele está descendo? É um rio muito íngreme ou não é íngreme? Então é raiz da declividade longitudinal, tá tudo escrito aqui embaixo, tá? Pela rugosidade do material, então esse coeficiente de Manning, N, ele é a rugosidade do material. PVC a gente usa 0,011, concreto 0,013, né? Tem uns loucos aí que pensam que concreto é 0,015. É só um concreto muito áspero, tá, pessoal? 0,015. E aí, qual o problema de você fazer com 0,015 um dimensionamento de algo de concreto? O pessoal acha assim, ah, se eu coloco mais rugoso, a minha seção dá maior, então isso aí fica mais seguro para o meu projeto de drenagem. Aí passa uma diretriz que, ó, use 0,015. Isso é um erro, porque realmente ele fica mais seguro do ponto de vista de capacidade hidráulica.
mas de velocidade não. Ele mascara onde está o limite de velocidade. Então, onde você vai trabalhar com uma velocidade de 5 metros por segundo, quando você colocar o concreto real, que não vai ser 0,015, vai ser mais liso, é 0,013, a velocidade vai ser maior. Né? Então, tem que saber com o que você está lidando. A equação matemática não é simples dessa equação de Money. Tem que saber o que você está lidando para poder falar, não, eu vou estar mais seguro, como colocar na diretriz 0,015, tá? Bom, aqui a gente vai usar mais PVC metálico. Metálico também é 0,011. Então, 0,011 aqui embaixo. Área molhada, raio hidráulico a 2/3. Que diacho que é esse raio hidráulico? Raio hidráulico, pessoal, tá aqui, ó. É área molhada pelo perímetro molhado. Ele não existe, fisicamente não dá para você ver, mas é a relação de área molhada pelo perímetro molhado. É a relação da capacidade hidráulica que favorece o movimento do fluido com o que prejudica o movimento, que é a aderência, que é o perímetro molhado. É uma relação, tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Essa é a equação bem simples, né, de trabalhar, e aí basta a gente aplicar, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, a gente consegue ver a capacidade hidráulica. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um exercício aqui com vocês. Uma calha de 10 centímetros de largura por 10 centímetros de altura, inclinada a 1%, comportaria a vazão hidrológica, vazão de projeto, que a gente achou. Lembrando, a vazão de projeto é o que está no slide anterior, que é 2,2 litros por segundo. Ou melhor, 0,022 metro cúbico por segundo. A mesma coisa, tá? Bom, vamos fazer um cálculo. Vamos verificar aqui. Vou pegar a equação de Money e vou modelar para essa geometria. Bom, a declividade. Qual que é a declividade que eu estou falando lá no exercício? 1%? Então, vou entrar aqui, ó, 0,01. Ah, por que você não entrou 1, professor? Pessoal, 1%. Olha o nome, 1%. 1%, esse porcento, é só uma abreviação do dividido por 100. Então, sempre que você ouvir porcento, divide por 100. E aí você tem um número certo para usar. É que o pessoal vai facilitando essa formulinha e cria coisas mirabolantes aí. Mas enfim, é só dividir por 100. A rugosidade, vamos pensar numa calha de PVC ou metálica, vai dar a mesma coisa, 0,011 de rugosidade. Área molhada, pessoal, é um retângulo, não é? 10 por 10. Eu vou colocar a área molhada 0,1, 10 centímetros, né? Só que eu vou colocar em metro, 0,1, vezes a altura. Aí que tá. Se a altura é 10 centímetros, eu vou trabalhar com essa calha quase transbordando, pessoal? Não. Coloca um freeboard, uma borda livre de 5 centímetros. Tá? Pelo menos. Então eu vou colocar 0,05, que é 10 centímetros menos 5. Tudo bem? Então, 10 centímetros. Volta o vídeo aí se vocês não pegaram o que eu falei, mas ó, 10 centímetros de largura, 5 centímetros de altura. A macalha não tem 10 centímetros de altura? Tem, mas tem a freeboard, tem uma borda livre que eu tenho que manter. Eu tô adotando 5 centímetros. Raio hidráulico. Que raio, professor? O raio que eu parta. Não, brincadeira, pessoal. Ó, raio hidráulico é área molhada, que a gente acabou de fazer, 0,10 vezes 0,05. Ele entra de novo, esse cálculo, dividido por perímetro molhado. Não é um retângulo? Eu vou ter aderência, olha aqui nesse desenho. O que é o perímetro molhado? Essa linha mais grossa vermelha. Eu vou ter aderência no fundo e nas laterais. Então, eu vou ter aderência numa lateral, mais o fundo, mais a outra lateral. Hã? 5 centímetros de lateral, 10 centímetros de fundo e 5 centímetros de altura. Tudo bem? Professor, não é 10 centímetros de profundidade a calha? É, mas a gente está trabalhando com ela só no máximo na meia seção. A gente está trabalhando ela tirando 5 centímetros por ter segurança, ok?
pensar que esse escoamento ele não é liso, né, pessoal? Ele vai chacoalhando, né? Ele não vai ficar uma lâmina. Esse chacoalhar ele pode transbordar. Ó. Bom, fazendo essa conta aqui, né, de uma forma bem rápida, pode jogar na calculadora, no Excel. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Peguei. A velha e boa de guerra. Raiz de ponto 0,1 dividido por ponto 0,11 vezes ponto 1 vezes ponto 0,5 vezes ponto 1 vezes ponto 0,5 dividido por 10 mais 5 é 20 elevado a 2/3, que é ponto 67. Deu 0,0038886 metro cúbico por segundo. Bom, aula presencial peço para alguém fazer e conferir, porque você sempre vai errar. Pessoal, fez uma vez a conta, isso seja na escola, na faculdade, seja na vida profissional, você vai cair do cavalo. Faça mais de uma vez. Verifique seu cálculo. Aprenda a verificar o que você está fazendo, né? Verifique, calcule por outro método para chegar no mesmo. Pede para outra pessoa. Aqui no escritório, por exemplo, eu faço meu cálculo, o outro engenheiro verifica e depois o estagiário verifica. E às vezes o estagiário faz, eu verifico, o outro engenheiro verifica. A gente vai rodando, né? Ah, mas o estagiário verifica o seu cálculo com mais de 15 anos de experiência. Mas, pessoal, o mais importante é não errar. E se você fica no seu vício, você conferindo as suas contas sempre, você cai num vício, né? Ah, então isso vale para prova? Não, não vale. Para prova não vai pedir pro amigo conferir, não, tá? Mas você tem que verificar mais de uma vez, né? Então eu vou verificar aqui de novo. Eu fiz a conta na calculadora de uma forma, agora eu vou repetir essa conta de uma outra forma, para ver se chega no mesmo valor. 0,01. Tô quietinho aqui, fazendo a minha continha. Deu o mesmo valor. Tá aproximado aqui, deu o mesmo valor, tá? Isso é igual a 3,9 litros por segundo. Então uma calha dessa aguenta. Se ela comporta 3,9 por segundo, litros por segundo e ainda deixa uma borda livre de 5, né? Ah, professor, eu quero saber qual é a lâmina certinha. Eu quero saber o H. Eu quero colocar como incógnita esse 5. Então, eu vou colocar esse 0,05 aqui. Vou repetir a conta. Colocando aqui 0,022, que é a vazão real. E vou deixar minha incógnita aqui, como H. Só isolar o H e fazer a conta aí, beleza, pessoal? Boa sorte pra vocês. É o inferno isolar isso aí, né, pessoal? Quando você precisar fazer isso, monta no Excelzinho lá e coloca dados atingir meta do Excel. Ele vai usar o método alemão de Schultz. Ele vai chutar, chutar, chutar até acertar. É um método interativo, né, matemático. Método de várias interações convergentes ao resultado. Dá fazer na calculadora. Você testa vários Hs até chegar nesse valor, tá? Eu não vou fazer aqui, porque senão a gente vai cair em método numérico, não é o foco da aula. Mas pode jogar lá no Excel, dados, atingir meta. Você vai falar assim: eu quero que essa célula aqui que eu estou calculando chegue a 0,022, variando o H. Aí eu falo: ó, muda essa célula aqui, ó, chuto várias coisas aqui dentro para que o meu cálculo chegue a 0,022. O Excel faz isso em alguns milissegundos, ok? Bom, e o duto vertical? Como que a gente dimensiona o tubo vertical, pessoal? Bom, a norma, ela traz ábaco. E quando eu falo em ábaco, pessoal, me dá arrepio. Não sei se para vocês dá. Ábaco é da época que não tinha computador. Tudo bem? Faz alguns anos que existe computador. Desde a década de 80, 90 se popularizou, né? Então, ábaco acabou. Viu ábaco, dá arrepio. Procurando outras metodologias no passado aí para calcular isso, né? Eu achei um vídeo muito bom. Eu nem vou explicar aqui, vou citar esse vídeo,
porque eu acho que tem que dar crédito aqui quem fez o vídeo, tá? Não conheço as pessoas que fizeram esse vídeo aqui, tá? Mas eu lembro que no passado eu vi aqui, Guia da Engenharia, tem um vídeo que chama Condutos Verticais de Águas Pluviais, chegou a sua hora de aprender. Pessoal, assista esse vídeo. Eu vou tirar aqui para não cair o vídeo, porque eu peguei um print ali da tela, sei lá se o YouTube vai entender que eu estou copiando o vídeo. Mas estudem lá. Basicamente, ele dimensiona esse tubo vertical para que não se forme o plug hidráulico. É, entende-se que esse conduto circular descendente ele vai ter o escoamento na sua coroa, nas suas paredes. Então a água da calha cai e ele forma uma coroa hídrica descendo. O miolo é oco, tá? O que acontece? Se essa coroa começa a encher muito, acima de 25% da seção, então se essa área da coroa for maior que 25% da seção, corre o risco dela fechar em alguns pontos, formando um plug hidráulico. E esse plug é uma massa de água que encostou uma na outra, que vai querer descer porque ela é densa, então ela quer descer. E o ar que está aqui quer subir. Entenderam o problema? O ar que está ali no tubo ele quer subir porque está descendo água e esse êmbolo está descendo e pressionando esse ar e fazendo com que ele fique comprimido querendo sair. E isso faz com que comece a ter refluxo aqui e diminua a capacidade hidráulica. Então você tem que dimensionar para não correr plug hidráulico. A equação lá ele faz a, toda a definição dessa equação, como chega nessa equação, mas é uma equação desse tipo, onde N é a rugosidade do material, TO é a taxa de ocupação, que eu recomendo 25%, eu acho que ele até fala que pode ser 33%, vai a favor de segurança, 25% da seção transversal, então aqui você vai colocar 0,25, aqui você vai colocar 0,011 e aqui você vai colocar o diâmetro da tubulação, tá? Isso aí acho que dá 6 litros por segundo para um tubo de 100 milímetros, se eu não me engano. 0,312 vezes 0,25 elevado a 5 terços, dividido por 0,011 vezes 0,1 elevado a 8 terços. 6 litros por segundo, 6,1. Então, 6,1 litros por segundo para cada tubo de 100 milímetros. Ah, professor, vamos colocar um tubo de 75 que eu acho que passa. Esquece, pessoal. Não põe um tubo vertical de 75 milímetros. Por quê? Porque custa a mesma coisa que o de 100 milímetros. E uma bolinha de tênis em top. Aquela porcaria, tá? Então, não faz isso, pessoal. Não use aquela calha retangular porcaria. Porcaria, aquele quadrado de retângulo de 4 centímetros por 8. Também não usa. A calheira adora colocar aquilo lá. Pessoal, não usem. Usem tubo de 100 milímetros, tá? Por teimosia de quem fez a estrutura metálica da minha casa, colocaram numa área gourmet lá, uma área bem que não era para dar problema, não é uma área muito grande, sabe? Colocaram essa porcaria do retangular e ela entupiu, porque é muito pequeno, com uma folha em top, tá? Coloque em tubo de 100 milímetros, não ponha tubo de 75, vai ter dor de cabeça. Então esse telhado aqui de 40 metros quadrados deu uma vazão hidrológica de 2 litros por segundo, 2,2. Então, 2,2 e um tubo desse de 100 milímetros é 6, pô, show de bola. Não economize, deixa o de 100 milímetros. Show de bola, atende. Você vai pôr um tubo? Ah, pode pôr um, professor. Tá com folga, é 2,2, ele tá indo a 6, e 6 é para 25% da sessão. Põe dois, pessoal, redundância sempre, porque se um entupiu, tem o outro, e vai entupir isso aí. Pode ter certeza. Se tiver árvore do lado, então você tá lascado. Mas mesmo que não tenha árvore, eu já tive problema de gambá trazer sujeira na tubulação. Pessoal, vai por mim. 100 milímetros e sempre no mínimo 2. E se tivesse dado 2, uma vazão de 9 litros por segundo, eu teria que pôr dois tubos, certo? 2 mais um, sempre mais um reserva, pessoal. E se tivesse que colocar 3, divide melhor seu telhado. Faça mais saídas desse telhado que você está ficando muito arriscado aí com a sua calha. E do lado oposto aqui, ó, eu colocaria um extravasor também, porque se entupir os dois, porque eles estão próximos, né? Um saco de lixo, por exemplo, que veio pelo vento, entupir os dois, ele começa a encher e começa a extravasar na outra ponta. É uma boa técnica. Não colocar os dois na mesma posição, colocar um pouquinho afastado, sabe? Também é uma boa técnica. Por quê? Se você coloca um pouquinho afastado,
um saco de lixo pode tampar um, mas não tampa o outro, né? Então, tomem esses cuidados. E para acabar a aula de hoje e o nosso curso aqui, né? Com o passar do tempo eu vou colocando mais vídeos aí, tá, pessoal? Imagine um edifício. Isso aqui eu dei aula em São Paulo, num andar lá, numa universidade que a gente tinha parceria aí com a Unilins, de pós-graduação, e desci na hora do almoço e teve esse problema, logo depois que a gente falou. Imagina que você tem os corredores laterais de um prédio, tá? Você vai trabalhar com área de contribuição, muita gente projeta olhando a planta e coloca aqui, ó, 4 metros de largura por 20 de comprimento. E calcula o ralo que vai ter nesse. Isso aqui é como se fosse um corte de um prédio, tá? O ralinho que coloca nesse edifício, dimensionado para uma área de 4 por 20, por exemplo, 80 metros quadrados. No entanto, você tem um paredão de prédio, de edifício aqui. O que que acontece? Quando a chuva cai aqui, ó, com vento, ela molha essa parede inteira e essa parede inteira vai escorrer água e vai para esse lugar aqui do lado, esse recuo lateral. Isso dá uma área muito, 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 muito maior do que você olhando em planta. Imagina 24 andares aqui. São 24 vezes 3, faz a conta aí, dá 25 vezes 3, 75 metros pelo comprimento do prédio, que seria 25, né? 75 vezes 20, que daria 75 vezes 20, 1.500 metros quadrados. Contra 4 vezes 20, 80. Então você faz um ralo de 4 vezes 20, 80 e chega muito mais água. Se vocês tiverem uma situação dessa, pessoal, por favor, considere esse pano como área de contribuição, tá? A norma diz, inclusive, ela não está errada, que o certo é você considerar essa área perpendicular, essa linha vermelha tracejada aqui, porque é a área que realmente vai receber a água. Mas, pessoal, você sabe qual é a velocidade do vento nessa chuva? Ah, pelo amor, já é difícil acertar a chuva. Você está trabalhando com estatística, vai tentar acertar a chuva, você vai conseguir acertar a velocidade do vento no momento da chuva. E numa chuva de 200 milímetros por hora, vocês sabem muito bem como que é o vento, né? É para tudo que é lado, chacoalhando para tudo que é lado. Meu critério, adota o pano inteiro, toda essa lateral do prédio como área de contribuição. Nada de ficar derivando aqui para achar a perpendicular. Não, pessoal, você não vai saber a velocidade do vento. Se o vento for maior, isso é mais inclinado. Se tiver menos vento, é mais verticalizado. Ah, e se eu tiver uma edificação aqui, ó, eu posso considerar um sombreamento do vizinho, que eu tiraria esses vetores aqui? Pergunta é por quê? Para que você vai fazer um negócio desse? Vai considerar uma área menor aqui, ó, por exemplo. Vai considerar aqui ou aqui. Eu consideraria aqui, não aqui. Ah, pessoal, se aí depois o cara vai lá e demole esse prédio, não existe mais. Não conta com isso, não. Faz as coisas. Não vai encarecer a obra, inviabilizar a obra a ponto de tornar impraticável, tá? Isso vale para o telhado também, tá, pessoal? O telhado não é a área em planta, é a área de projeção. Então tomem cuidado com isso, tá? É a área inclinada. Para telhado metálico, Eternite aí, né? Eternite fazendo propaganda, fibrocimento, não tem tanto problema não, tá? A declividade é muito baixa, vai dar quase o mesmo valor. Mas telhados mais inclinados, 30 graus aí, já é melhor você pegar a diagonal aqui do telhado vezes o comprimento como área de contribuição. Beleza? Bom, pessoal, um grande abraço para todos. Desejo muito sucesso aí na empreitada de vocês. Vou gravando mais vídeo aí conforme for surgindo ideias e vou colocando aqui mais vídeos. Então, conforme vai surgindo oportunidades, eu vou passando aí para vocês. Até mais, pessoal!